Você já sentiu que havia algo ou alguém te protegendo mesmo sem ver ninguém? Talvez uma luz estranha no quarto, um cheiro doce no ar, ou aquele arrepio que vem do nada. Não é loucura, são sinais. Sinais espirituais de que anjos estão ao seu redor. E se você ignorar isso, pode estar desperdiçando uma das maiores bênçãos que Deus já enviou à sua casa. Hoje, você vai descobrir o que poucos percebem e entender de uma vez por todas quando o céu decide intervir. É curioso como certas pequenas coisas podem carregar um peso imenso de significado. Uma pluma branca caída suavemente no chão da sala ou sobre o travesseiro, sem qualquer explicação lógica, pode ser mais do que apenas uma coincidência. Muitos relatos ao redor do mundo falam de momentos assim, quando uma presença angelical se faz sentir sem alarde, deixando um lembrete sutil da companhia espiritual que nos guarda. É como se um anjo, ao passar por ali, tivesse deixado um suspiro visível, um lembrete de que você não está só. Há quem conte que encontrou uma pluma após uma oração desesperada ou depois de um choro silencioso na madrugada. É nesses instantes de vulnerabilidade que a manifestação angelical parece mais palpável. Talvez você mesmo tenha passado por isso, uma sensação de calor inexplicável no peito, um arrepio leve e logo ali uma pequena pluma, como um sussurro de conforto. Na Bíblia, os anjos muitas vezes se manifestavam em formas discretas, mas carregadas de autoridade e ternura, como na visita a Maria ou nas visões de Ezequiel. Assim também eles se movem hoje, com sinais divinos que testificam a fidelidade de Deus. A presença angelical, quando real, não precisa de espetáculo. Uma simples pluma pode conter a frequência vibracional do céu, a mesma que desperta arrepio espiritual e paz no coração. Isso é parte da comunicação celestial, um toque invisível que se revela em gestos sutis. E quando esses sinais surgem, é prudente parar, respirar fundo e perguntar em oração: Senhor, o que estás tentando me mostrar? Porque onde há plumas, há mensagens. Onde há silêncio, pode haver uma revelação prestes a nascer. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Nem sempre os tesouros celestiais brilham como o ouro dos homens. Às vezes, eles se escondem nas pequenas coisas, como uma moeda caída ao lado da cama ou encontrada sobre o balcão da cozinha, sem que ninguém se lembre de tê-la deixado ali. Esses pequenos achados carregam, para os que têm olhos espirituais, o peso de um sinal. Pode parecer insignificante, mas encontrar uma moeda em um momento de dor ou dúvida pode ser a maneira sutil de Deus sussurrar: estou contigo, não temas. Para muitos, isso acontece em momentos precisos. Uma mãe que ora pela proteção do filho e encontra uma moeda com o ano de nascimento dele gravado. Um pai aflito que, ao sair de casa para enfrentar um dia difícil, encontra uma moeda aos seus pés, como que deixada por um guia espiritual invisível. O simbolismo é profundo. A moeda, assim como o maná no deserto, aponta para o cuidado divino nos mínimos detalhes. A presença angelical se manifesta em formas discretas, mas intencionais, trazendo consigo mensagens angelicais de consolo e direção. Essas moedas também podem carregar datas que, à primeira vista, não dizem nada, mas que, ao serem oradas, meditas, trazem revelações ligadas a aniversários, perdas ou promessas. Tal como o perfume doce de um aroma sem origem, ou o zumbido nos ouvidos que antecede uma visão, a aparição dessas moedas é parte de uma linguagem sagrada, a comunicação celestial que nos chama a atenção para o invisível. Se você encontrar uma, não a ignore.
Pode ser o início de uma mensagem divina que ainda está se desenrolando. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há momentos em que o corpo sente o que a alma ainda não entendeu. Um calafrio repentino, um formigamento suave nos braços, ou aquele arrepio que começa na nuca e percorre a espinha como uma corrente invisível. Quando não há vento nem frio, e mesmo assim algo nos toca, pode ser um anjo passando. A energia espiritual deles não se mede com termômetros, mas com sensações místicas que revelam sua aproximação. É como se o céu se aproximasse da pele. Muitos contam que isso acontece durante orações intensas, leituras bíblicas, louvores, ou simplesmente no silêncio da madrugada, quando o coração clama em segredo. Arrepios espirituais não são apenas reações físicas, são marcas de uma presença angelical real e viva. Em Atos 10, quando Pedro fala na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre os ouvintes com tal força que a atmosfera muda. Há algo sagrado nesse tipo de arrepio. Não é medo, é reverência. Não é susto, é uma confirmação. Esses momentos são mais do que emoções. São manifestações angelicais sutis, como sinos invisíveis que tocam na alma. A sensação pode durar segundos, mas seu impacto ecoa por dias. Se acontecer com você, feche os olhos e pergunte ao céu: o que queres me mostrar com isso? Pois onde há esse tipo de arrepio, há sinais divinos. E onde há sinais, há um chamado à escuta. Talvez o próximo toque do céu venha em forma de luz, ou até mesmo no som de uma campainha. Às vezes, o silêncio se quebra com um som sutil, um zumbido suave em um dos ouvidos, sem causa física aparente. Pode acontecer no meio de uma oração, após uma decisão importante, ou no instante exato em que um pensamento profundo atravessa a mente. Para muitos, isso é apenas ruído. Mas para os que andam em sensibilidade espiritual, trata-se de uma frequência vibracional elevada, uma tentativa de comunicação celestial. É como se um anjo tocasse uma nota que só o espírito consegue ouvir. O profeta Daniel descreveu visões tão intensas que seus sentidos físicos ficaram abalados. Ele diz: perdi as forças, meu rosto se tornou lívido. Daniel 10:8. Esses sinais não são sempre compreendidos de imediato. O zumbido nos ouvidos pode vir como uma senha para que o coração desperto busque, ore e se abra à revelação. É um sinal de que há algo sendo dito, mas o céu ainda não permitiu que você entenda tudo. Como José, que sonhava, mas ainda não sabia o porquê. É importante não descartar esse som. Pode ser a manifestação angelical de um guia espiritual tentando te alertar, ou o som de sinos invisíveis marcando um tempo profético. Em vez de se inquietar, pare, ore, escute. Há momentos em que Deus fala através do que parece ser um sussurro vibrante, e se você o escutar, mesmo que não compreenda de início, logo poderá perceber luzes piscando ou sentir uma presença suave atrás de você, indicando que algo mais está prestes a acontecer. Nem todo fogo que arde queima. Há calor que envolve como um abraço invisível, um consolo inesperado que aquece o peito mesmo em meio à tristeza. Esse calor repentino, especialmente durante uma oração, um louvor ou uma lágrima derramada, pode ser a presença angelical trazendo proteção. Muitos que clamam por auxílio divino descrevem essa sensação como um manto que desce, como se um guia espiritual envolvesse seu corpo e dissesse: você está seguro, o céu está aqui. O arcanjo Miguel, guerreiro da luz, é frequentemente associado a essa manifestação. Em momentos de aflição, quando sentimos que forças invisíveis nos oprimem, ele age como escudo. Esse calor não é apenas físico, ele é espiritual, penetrante, como o fogo da sarça ardente que falou com Moisés sem se consumir. É a energia espiritual do alto
envolvendo o crente para renovar, proteger e fortalecer. Não é emoção comum, é presença sagrada. Se você já sentiu isso ao orar por seus filhos, ao pedir direção para uma escolha ou ao dobrar os joelhos em desespero, saiba, essa sensação não veio do nada. É um fenômeno inexplicável aos olhos humanos, mas claro para os que discernem os sinais divinos. E frequentemente, após esse calor, vem uma paz sobrenatural, ou uma música suave e celestial, como se o céu continuasse a conversa de outra forma. Imagine estar sozinho em casa, em silêncio, e de repente ouvir uma melodia suave vindo de lugar nenhum. Um som distante, como harpas, vozes em harmonia ou um cântico que não se consegue esquecer. Há quem tente explicar com lógica, mas há outros que entendem. Há momentos em que a música vem do alto, é o que muitos chamam de música celestial. Um fenômeno inexplicável que marca a visita de um anjo, um suspiro de adoração vindo das esferas invisíveis. Essa presença angelical não precisa se revelar com palavras. Ela canta, e canta para acalmar, para consolar, para comunicar o que nenhuma língua humana consegue expressar. Davi, o salmista, compreendia bem esse tipo de manifestação espiritual. Ele dizia, de noite o seu cântico estará comigo. Salmo 42, 8. Às vezes, Deus fala através da melodia, como se um anjo dedilhasse harpas nos bastidores do cotidiano para lembrar que não estamos sós. Essa comunicação celestial pode surgir após uma perda, no meio de uma oração de angústia, ou até no momento exato em que alguém pensa em desistir. Quando isso acontecer, feche os olhos e escute com atenção. Talvez a música traga uma mensagem. Talvez ela esteja preparando seu coração para algo mais. Porque quando os anjos cantam, é sinal de que o céu está muito mais próximo do que imaginamos. E às vezes, após o canto, sentimos borboletas no estômago, nos avisando de algo ainda maior a caminho. Há decisões que nos desafiam, caminhos que se bifurcam e escolhas que parecem carregar o peso do mundo. E antes mesmo de pensar, o corpo já sente um aperto leve, um frio no estômago ou aquela sensação indescritível, como se borboletas estivessem dançando dentro de você. Para os sensíveis espiritualmente, isso pode ser mais do que emoção. Pode ser uma manifestação angelical, um toque sutil vindo do plano invisível, sinalizando atenção. O céu está falando. Essa sensação mística no plexo solar costuma vir em momentos-chave, antes de assinar um contrato, ao receber uma ligação inesperada ou mesmo ao conhecer alguém novo. O corpo fala o que o espírito já intuiu. Em muitas passagens bíblicas, os profetas sentiam primeiro a perturbação interna antes de receberem a revelação. Jeremias dizia: as palavras de Deus ardiam em meu peito como fogo encerrado em meus ossos. Jeremias 29. O pressentimento, para quem caminha com Deus, é ferramenta de discernimento. Se você sentir essa sensação, não a ignore. Pode ser seu guia espiritual alertando ou confirmando. Pode ser um aviso para mudar de rota ou um encorajamento para prosseguir. A companhia espiritual não apenas caminha ao nosso lado, ela interage com nossa intuição, com nosso corpo, com nossos sentidos. E após esse movimento interno, é comum que venha um aroma doce no ambiente, ou uma voz sutil no sonho da noite seguinte, confirmando o que o estômago já sabia. Não há vela acesa, não há perfume no ar, mas de repente, um aroma doce invade o ambiente. Cheiro de flores frescas, de mel, de chocolate, sem que nada o justifique. Para alguns, é apenas uma ilusão olfativa. Para outros, é o perfume de algo sagrado. Anjos, quando visitam um lugar, deixam pistas sensoriais, e entre elas, o aroma. Não é qualquer cheiro, é suave, envolvente, e vem carregado de uma paz que parece abraçar o espírito. É a assinatura invisível de uma presença celestial.
Esse fenômeno acontece frequentemente após orações profundas, vigílias solitárias ou durante um momento de dor em que se clama por consolo. É o céu respondendo não com palavras, mas com atmosfera. Maria Madalena, ao encontrar o túmulo vazio, foi recebida por anjos que não falaram de imediato, mas ela sentiu algo, como se o próprio ar estivesse impregnado de consolo. Assim também, os anjos guardiões hoje deixam sinais sutis para dizer: estamos aqui. Se esse aroma apareceu para você, preste atenção. Pode indicar proteção, resposta ou um alerta suave. Muitas vezes, esse cheiro precede sonhos com anjos ou sensações de companhia espiritual. O olfato, muitas vezes negligenciado, é um canal poderoso para a comunicação celestial, e onde há fragrância sem fonte, há presença divina. Talvez o próximo sinal venha com luzes piscando, ou com aquela sensação de que, mesmo estando só, alguém está do seu lado. Já sentiu como se alguém estivesse ali, mesmo sem ver ninguém? Uma presença serena, suave, que não assusta, mas conforta. Em momentos de solidão, quando o coração aperta e os olhos buscam uma saída no vazio, às vezes algo ou alguém nos envolve. Não é imaginação, é real, é a companhia espiritual de um anjo. Eles não precisam se mostrar com asas ou tronos. Às vezes, basta um silêncio diferente, um calor no ambiente, um sentimento profundo de que não estamos mais sós. Muitos relatam sentir isso em hospitais, em cemitérios ou em casa, após orações sinceras. Quando ninguém mais entende sua dor, é aí que os anjos aparecem. Na Bíblia, o profeta Elias, após fugir e desejar a morte, sentiu a presença do anjo que o tocou e lhe trouxe alimento e descanso. 1 Reis 19, 5, 7. Não houve discurso, houve cuidado. Assim, os anjos hoje se fazem presentes de forma invisível, mas profundamente real, para consolar, proteger e restaurar forças. Essa companhia espiritual, muitas vezes, prepara o coração para outros sinais, brilhos repentinos, sonhos com anjos ou até mesmo um toque sutil na pele. Não se trata de superstição, mas de uma manifestação angelical autêntica, registrada na alma. Quando essa presença for sentida, não fuja, fique em silêncio e diga: fala, Senhor, teu servo escuta. Porque onde há companhia invisível, há comunicação celestial prestes a acontecer. Às vezes, não são as sombras que assustam, mas os brilhos que encantam. Um clarão breve no canto do quarto, um ponto de luz que aparece e desaparece sem explicação. Talvez ao abrir os olhos no meio da noite ou durante uma oração intensa. Esses flashes de luz, para muitos, são fenômenos inexplicáveis. Mas, para os que conhecem os sinais espirituais, são manifestações angelicais. É como se os céus rasgassem o véu por um instante para dizer: estamos aqui, continue. A Bíblia está repleta de relatos onde a luz anuncia algo sagrado. Em Atos 9, Paulo é envolvido por uma luz do céu tão intensa que cai ao chão. E ali começa sua transformação. A luz divina não apenas ilumina, ela revela, confronta, confirma. Quando um anjo visita, ele traz consigo a glória refletida do trono. E mesmo que não vejamos o ser por completo, seus rastros de luz permanecem, como uma assinatura invisível no ar. Esses brilhos são mais comuns do que se imagina. Podem surgir durante o louvor ou quando se está prestes a tomar uma decisão importante. O ambiente parece respirar diferente, e logo após, não é raro que se ouça um som, como sinos suaves ao longe, como campainhas etéreas, sinais divinos anunciando que a mensagem continua. Não há vento, ninguém bate à porta, mas o som aparece. Um sino suave, uma campainha distante, ecoando no silêncio como um toque sagrado. Para os sensíveis espiritualmente, esses sons não são meros ruídos. São sinais divinos, lembretes celestiais de que o caminho trilhado não está sendo ignorado.
É como se o céu batesse palmas em silêncio para quem persevera. Sons que, embora invisíveis, carregam uma mensagem poderosa. Você está sendo guiado. Continue. Na tradição bíblica, os sinos eram parte do vestuário do sumo sacerdote, que ao entrar na presença de Deus, era ouvido pelos sons de suas vestes. Êxodo 28, 33, 35. Esses sons simbolizavam santidade, aprovação e presença divina. Quando você ouve um sino do nada, pode ser um sinal angelical de que está entrando em uma nova estação espiritual, ou saindo de uma batalha com vitória. É uma comunicação celestial em forma de melodia. Esses sons místicos costumam vir em momentos de decisão, após orações de entrega, ou mesmo como confirmação de que um anjo está perto. E, curiosamente, após esse som, muitos relatam sonhar com anjos ou ver sinais visuais durante a madrugada. O som, então, não é o fim, é o prelúdio. Uma preparação para aquilo que vem nos sonhos, quando os céus falam de maneira ainda mais clara. Nem todo sonho é apenas um eco da mente cansada. Há sonhos que possuem peso eterno, envoltos em uma atmosfera de reverência, onde anjos se tornam mensageiros visíveis em meio à escuridão. Sonhar com anjos é experimentar um tipo de revelação onde o tempo parece parar, o coração desperta antes do corpo, e uma paz sobrenatural cobre tudo. Muitos relatam ver seres de luz, ouvir vozes suaves ou simplesmente saber, com uma certeza inabalável, que receberam algo sagrado. É a linguagem dos céus, traduzida em imagens noturnas que tocam o espírito. A Escritura está repleta de exemplos desse fenômeno. José, o esposo de Maria, recebeu através de sonhos angelicais a direção para proteger o Salvador do mundo. Cada aparição noturna era específica, precisa, providencial. Assim como ele, muitos hoje recebem respostas enquanto dormem. Sobre seus filhos, suas batalhas, suas decisões. Deus usa os sonhos com anjos como canal de revelação e intervenção. Quando o corpo repousa, mas o espírito está atento. Porque Deus fala por sonhos, em visões noturnas. Jó 33, 15, 16. Essa promessa continua viva. Por isso, não trate com desprezo os sonhos que deixam rastros de luz. Anote-os. Ore sobre eles. Compare-os com a palavra. Os anjos não aparecem à toa. Eles são enviados com um propósito. E quando se manifestam em sonhos, trazem consolo, direção, advertência e confirmação. É o toque do céu durante a noite. Um lembrete de que, mesmo enquanto dormimos, Deus continua cuidando. E que os anjos, silenciosamente, permanecem em missão ao nosso redor. Agora que você conhece os sinais, o que vai fazer com eles? Ignorar e seguir como se nada estivesse acontecendo? Ou abrir os olhos e começar a ouvir quando o céu fala? Deus ainda envia anjos. Eles estão mais próximos do que você imagina. Protegendo, guiando, esperando que você responda com fé. Se você sentiu algo enquanto assistia, é porque esse vídeo foi para você. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue aprendendo como discernir os sinais que vêm do alto. Porque quando você ouve, o céu se move. Se até os anjos reconhecem Jesus como o Filho de Deus, por que o povo escolhido por ele não o aceita como Messias até hoje? No próximo vídeo, uma revelação que pode abalar sua fé ou fortalecê-la como nunca antes.